Este metal é o mais próximo da magia que se pode encontrar na natureza. Eu simplesmente não entendo. Ele pode ajustar sua disposição de átomos para retornar a alguma forma predefinida, mas também converte entre energia mecânica e térmica e pode se esticar até 30 vezes mais do que um metal comum e ainda voltar ao seu tamanho original. Sinto minhas mãos voltando ao tamanho normal. Por causa dessas propriedades únicas, está sendo usado em tudo, desde dispositivos médicos até brinquedos e pneus de bicicleta à prova de balas. E está permitindo que a NASA reinvente a roda para exploração espacial. Este é o esqueleto do pneu. O esqueleto do pneu é uma mola. Então, basicamente, esta é a mola aplicada à roda. Você enrolou uma mola em uma roda. Não fica mais simples que isso, não é? Aqui está uma bicicleta que tem molas dentro de um polímero. Se você olhar lá dentro... Este pneu não requer pressão de ar para funcionar. A mola de metal proporciona toda a estrutura e absorção de choque. Isso é cerca de 100 libras por polegada quadrada, o padrão para uma bicicleta de estrada. O que significa que você deve ser capaz de perfurá-lo sem perda de desempenho. Então vamos dirigir sobre uma cama de pregos. Mas primeiro testemos um pneu pneumático tradicional para garantir que esses pregos estão afiados. Outro furo, outro pneu furado. Isso era meio que esperado. Então agora vou testar esses pneus sem ar, dirigindo sobre a mesma cama de pregos. Eu ouvi muitos estalos. Eu devo ter acertado alguns pregos. Eu não sinto nada de diferente. Ainda anda bem. Vou ganhar alguma velocidade. Isso é definitivamente um prego. Provavelmente quebrou dentro, é isso que parece. O prego está no pneu. Agora vamos tentar atirar uma bala no pneu e ver o que acontece. 3, 2, 1, lá está. Olhe para isso. Uau! É realmente limpo, né? Um disparo direto. Sim, mal dá para ver a marca no pneu. Parece que este realmente atingiu o... Liga. Sim. Para mim, sim. Sim, você pode ver que nós dividimos parte da bala antes mesmo de chegar ao papelão. Como está o passeio? Sim, sem problemas. A prova de balas. Este pneu de bicicleta, a prova de balas, vem da pesquisa da NASA para criar rodas para missões espaciais. Fazer boas rodas para outros planetas é muito desafiador. Muitos dos lugares onde queremos enviar rovers têm baixa ou nenhuma pressão atmosférica. Pneus pneumáticos de borracha não podem ser usados devido às condições extremas na Lua e em Marte. Sem pressão confinante externa, o objeto pode explodir. Ademais, com as temperaturas caindo a extremos, a borracha fica frágil. Se isso fosse um mastro de bandeira, a temperatura voltada para o Sol seria de 250 graus Fahrenheit acima de zero. Na sombra, está 250 graus abaixo de zero. Vamos colocar alguma borracha na Lua. 90 negativo é a temperatura de transição do vidro. É quando o polímero passa de flexível para um elemento rígido. Isso é o que acontece quando você mergulha borracha em nitrogênio líquido. É por isso que você não pode enviar borracha para a Lua? Por isso, quase todas as rodas usadas para explorar outros planetas foram feitas de metal duro. Esta é uma peça sobressalente para o Rover Curiosity, feita de um único bloco de alumínio, usinado para evitar fixadores, soldas ou qualquer ponto de falha em potencial. Mas, como é muito caro lançar matéria no espaço, as rodas precisam ser o mais leves possível. É meio leve, mas ainda é pesado. Para atender às limitações de massa, fizeram a pele com 0,7 milímetros de espessura, mais fino que um cartão de crédito. Sim, esses membros estruturais aqui, que também chamamos de grousers, estão aqui para dar força à roda, mas também ajudam a agarrar obstáculos e a agarrar o solo. O problema é que, como essa borracha é tão grande e pesada e o terreno é tão agressivo e desagradável, eles estão realmente vendo cargas de pico muito mais altas concentradas
nas áreas entre esses Growsers do que o previsto. E esta é a condição atual das rodas em Marte agora. Como é possível notar, há grandes buracos e rachaduras onde a pele estava. A roda ainda funciona e não imobilizou o rover, permitindo que ele complete sua missão. No entanto, isso afeta para onde ele pode ir e sua eficiência. Quando você aplica uma força a um material, isso é conhecido como tensão. E o que você realmente está fazendo é puxar todos os átomos dentro do objeto. E como resultado, o espaçamento deles muda um pouco e então o material se deforma. Por exemplo, se você puxar um objeto, ele ficará um pouco mais longo e a mudança por unidade de comprimento é chamada de deformação. Agora, para a maioria dos materiais sob baixas tensões, a deformação é diretamente proporcional à tensão aplicada. Quanto mais você estressa, mais ele se estica e o material é elástico. Ao remover o estresse, o objeto retorna ao tamanho original. Então nenhum átomo se moveu e nenhuma ligação foi quebrada ou formada. Você só os fez flexionar ao aplicar esse estresse. Porém, se o estresse aplicado ultrapassar a resistência ao escoamento do material, a deformação é tão intensa que os átomos não mantêm suas posições relativas. Defeitos chamados de deslocações de borda podem se mover pelo material. Os átomos estão realmente se rearranjando e então a deformação não é reversível. É deformação plástica, então o objeto não voltará à sua forma original quando o estresse for removido. Com estresse suficiente, o material pode fraturar por completo. No pior cenário, isso resulta em buracos como nas rodas do rover de Marte, que reduzem seu desempenho e, em última instância, poderiam comprometer a missão. Metais comuns suportam uma tensão elástica de apenas cerca de 0,3% a 0,8%. Além disso, eles sofrem deformação plástica e não retornam à sua forma original. No fim, eles podem até fraturar, certo? Lá ele vai. Certo? Sim, e você também chutou. Torceu e esticou. Cada componente de um veículo espacial é projetado para nunca se esticar mais do que 0,30,8%, o que é uma limitação significativa. Existe um tipo diferente de roda que a NASA testou no espaço, que são as do veículo lunar de exploração Apollo. Isso. Essa estrutura particular que eles construíram é algo que chamamos de pantógrafo. Tudo o que existe é um conjunto de fios tecidos em um padrão entrelaçado. Isso na superfície aqui para obter aderência e fortalecer. É principalmente para garantir que o pneu não afunde no chão. Estudos foram realizados com faixas de rodagem para determinar a cobertura necessária. Descobriu-se que cerca de 50% era suficiente para manter o pneu flutuando na superfície e manter essa flexibilidade. As rodas do veículo lunar funcionaram bem para as viagens curtas realizadas na Lua, ou seja, esse veículo já percorreu uma distância máxima de 36 quilômetros. No entanto, essas rodas tinham que ser projetadas para minimizar a deformação plástica da malha de aço. Então eles colocaram essa estrutura interna lá dentro. Chamamos isso de batente. Quando atingem um obstáculo e é deformado, a deformação é interrompida ao atingi-lo, para mantê-lo apenas abaixo desse limite proporcional onde eles induziriam plasticidade. A roda foi adequada para as missões Apollo curtas, mas para viagens mais longas, um batente não impedirá a deformação plástica acumulada ao longo do tempo. Rodas navais de aço malhado foram testadas na Terra, mas seu desempenho degrada ao longo do tempo. Este foi o pneu de mola de aço de Marte que fizemos e testamos naquele equipamento, e não há fratura, mas há muita deformação permanente visível. Precisamos de um material forte e durável como o aço, mas que suporte mais tensão sem deformação permanente. E é aqui onde isso entra em cena. Em 1961, o Laboratório de Armamentos Navais realizava experimentos com diferentes ligas de níquel e titânio. Uma amostra que havia sido trabalhada, aquecida e resfriada repetidamente foi mostrada a um dos diretores técnicos associados, que por acaso era um fumante de cachimbo. Então ele decidiu ver o que a amostra faria se ele aplicasse um pouco de calor do seu isqueiro. E quando ele fez isso, descobriu que o material mudou de forma. Isso chocou a todos e levou a mais investigações sobre o material que ficou conhecido como nitinol por seus componentes níquel e titânio e pelo Laboratório de Munições Navais, onde foi descoberto. Então, por que o nitinol mudou de forma, né? Isso ocorre porque a liga ela pode sofrer uma mudança de fase no estado sólido. Ao ser aquecido, os átomos do nitinol se organizam em uma disposição de rede cúbica.
Essa fase é conhecida como austenita, mas ao esfriar, os átomos se acomodam em uma forma conhecida como martensita geminada. É uma disposição mais desorganizada e assimétrica dos átomos, e nesta fase você pode aplicar estresse ao material e deformá-lo. Porém, diferentemente de um metal comum, essa deformação não causa o rompimento de ligações atômicas e o movimento de deslocamentos pelo material. Agora, neste caso, a estrutura cristalina está mudando novamente para uma forma distorcida de martensita. Ao aquecer novamente, o material passa de martensita de volta para austenita, o que significa que os átomos retornam às suas posições originais, fazendo com que o material volte à sua forma inicial. Podemos basicamente definir essa forma como a conhecida forma parental, forma de memória. É por isso que chamamos de forma de memória. Eu posso esticar isso. Se eu esfriá-lo, poderia esticá-lo mais. Mas assim que eu aquecê-lo novamente, ele se lembrará daquela forma original de origem. E é por isso que o nitinol é considerado uma liga de memória de forma. A forma é definida em alta temperatura quando o material está austenítico. Conforme o material esfria, ele sofre uma transição de fase para martensita geminada. Se o estresse for agora aplicado ao material nesta fase, ele pode ser extensivamente deformado pela mudança da estrutura cristalina para martensita degeminada. Quando o estresse é liberado, a maior parte da deformação permanece. Mas quando a amostra é aquecida, os átomos retornam à fase austenita, o que retorna o material à sua forma original. É como se você estivesse à beira de entrar na água. Não. É tão rápido quanto você pode conduzir calor para ele ou tirar calor dele. Uau, quero dizer, isso é legal. Essa propriedade do nitinol é a mais conhecida, tornando-o útil para diversas aplicações. Então isso é um stent. Eles esfriam levemente isso logo abaixo para a martensita e depois o esmagam ou alongam. Então você pode ver que fica bem fino. Depois eles colocam em um catéter e esse catéter passa pelo corpo até o lugar onde eles querem implantar o stent. Ao implantá-lo, ele volta imediatamente, aumentando o diâmetro externo e abrindo a artéria. O nitinol é ideal para essa aplicação. As ligas de memória de forma podem gerar forças significativas quando aquecidas, podendo ser usadas como atuadores. Você vai ver uma enorme quantidade de força e tensão acumulada no fio, o que podemos ver aqui com o quanto ele está puxando. 6 libras, 7. Você pode realmente ver isso contrair em 13, 15, 16, 17, 20 libras. Ah, está levantando isso. Isso é cerca de 90 newtons de força. Cientistas já usaram ligas de memória de forma para fraturar rochas. As ligas de memória de forma estão sendo investigadas para uso na aviação. Anteriormente fiz um vídeo sobre geradores de vórtice, pequenas aletas projetadas para fora da asa de um avião que provocam turbulência no fluxo de ar. Isso é essencial para decolagem e pouso, a fim de manter o fluxo aderido à asa e evitar o stall. Mas quando você está em altitude de cruzeiro e não precisa desses vórtices sendo gerados, você quer que eles sejam guardados porque eles causam um arrasto indesejado. Conforme o avião sobe da decolagem para o cruzeiro, passamos de uma temperatura no solo para algo próximo a menos 50, menos 60 graus Celsius em cruzeiro. A liga é projetada entre essas temperaturas para que possamos aproveitar a mudança de temperatura ambiente que ocorre no ambiente. Quando esfriamos isso, sem controlador, sem operador, ele permanece plano de forma autônoma. A temperatura na qual o material transita entre austenita e martensita pode ser ajustada para estar em qualquer lugar entre menos 150 a positivos 350 graus Celsius. Isso é feito alterando a proporção dos elementos e usando diferentes tratamentos térmicos. E então, à medida que isso aqueceria novamente, chegando para pousar, sobe direto novamente. Este princípio foi expandido para operar as principais abas numa aeronave. Agora, o aquecimento e o resfriamento são controlados ativamente por um elemento de aquecimento. Então fizemos demonstrações onde você tem uma aeronave 737 e sem atuadores hidráulicos na caixa da asa.
Temos um mecanismo de transporte acionado por 2 tubos de nitinol, que acionam ailerons e flaps na asa de um Boeing 737 em voo. 60 graus de ângulo de flap para baixo e 30 graus para cima, apenas aquecendo e resfriando 2 tubos de nitinol, substituindo toda a hidráulica. O efeito de memória de forma é o que as pessoas mais conhecem sobre materiais como nitinol, mas eles têm outra propriedade única que os torna ideais para fabricar rodas duráveis. E você vai pegá-lo e vai enrolá-lo algumas vezes na sua mão assim e vai simplesmente puxar esse fio e sentir uma tensão de 6 a 8% em um pedaço de metal. Isso é realmente estranho. Isso é uma tensão de 6 a 8%, o que você não pode fazer em outros fios, certo? Mas o que é estranho nisso é que parece um pouco crocante. Você está sentindo todas as reorientações? Tão estranho. Legal, né? Sim, muito legal. Você consegue ouvir isso? Quão estranho é isso? Esse sinal sonoro é do 20. As ligas de memória de forma podem se esticar até 8% do seu comprimento e ainda retornar ao tamanho original. Essa propriedade é conhecida como superelasticidade ou pseudoelasticidade, mas são meio que nomes impróprios porque o material não está realmente operando em seu regime elástico. O que realmente está acontecendo é que este nitinol está na fase austenítica. Sua temperatura de transição é inferior à ambiente. Mas ao aplicar um estresse, mesmo sem mudança de temperatura, você pode forçar a estrutura cristalina a mudar de austenita para martensita distorcida. E essa reorganização permite que o nitinol se deforme em 8%. E ainda assim, ele voltará à sua configuração original assim que o estresse for removido e os átomos retornarem à fase austenita. O som que você ouve é o material passando por uma mudança de fase induzida por estresse no estado sólido. Se você quiser pensar sobre isso em uma curva de tensão-deformação, agora essa transformação está ocorrendo inteiramente acima da temperatura de transição da martensita, então o material começa na fase austenita, e então o estresse aplicado é o que induz a mudança de fase de austenita para martensita distorcida. E quando esse estresse é removido, os átomos voltam para a fase austenita, e assim o material retorna ao seu tamanho e forma originais. Se isso fosse um tubo normal, eu o dobraria até aqui e ele se plastificaria. Se fosse um tubo de latão que tem um modo de flambagem plástica, ele faria a parede flambar. Eu nunca pegaria minhas mãos e as dobraria assim e faria com que voltassem completamente ao formato original. O nitinol está se transformando de austenita para martensita e de volta. Quando passamos da fase de maior simetria, a austenita, para a fase filha de menor simetria, qual é ela? Exotérmico ou endotérmico? Eu acho que deveria ser exotérmico. Bom trabalho, cara da ciência. Se você colocar a mão em volta deste tubo, vai realmente sentir a energia térmica, a entalpia dessa transformação evoluindo como calor. Sim. Sim, isso está realmente quente. Isso realmente está queimando, como se eu não pudesse manter minha mão. Mantenha a sua mão nisso, não vai queimar quando o estresse é removido e o material volta a ser austenita. Essa mudança de fase é endotérmica. Ele absorve calor. Certo. Você pode usar isso para uma geladeira, então é exatamente isso, né? Então outra área onde esses materiais estão sendo aplicados é em um campo chamado elastocalóricos, onde usamos essa transformação para fazer coisas equivalentes à bomba de calor. Quero gravar isso com a câmera térmica. Nós temos um FLIR conosco. Como assim? Esse potencial de dissipação pode agir um pouco como a dissipação no amortecedor, certo? Então, o próprio pneu poderia realizar parte desse potencial de dissipação por si só. Ele quase age como um amortecedor certo para se livrar dessa perda de energia. Então, seu pneu realmente tem o potencial de se tornar um sistema de suspensão completo, que obviamente simplifica muito a construção de veículos para o espaço. O original. Pneu, quando eu coloco carga nele, ok, você pode ver que estou apenas transferindo uma carga da pegada para essa pequena seção do pneu, certo? Ao amarrar este elemento de batente aqui, quando eu passo por uma pegada, você pode ver agora que estou transferindo carga.
360 graus ao redor do pneu. Certo, ao fazer isso, agora aumentei minha capacidade de carga, significativamente sem adicionar mais massa. Então, para fazer um pneu de liga de memória de forma, eles tecem molas de níquel e titânio juntas em uma malha. É um processo muito tedioso e demorado, você vai pegá-lo assim. Sim. Você vai pegar as duas pontas? Não. E agora pegue, você sabe que você está nisso sim e parafuse isso. Oh, meu Deus. Você está brincando comigo? Isso é o que você faz todos os dias? 684 vezes. 684 vezes por pneu. Mas essas rodas funcionarão em rovers na Lua e em Marte? Bem, eles testam as rodas extensivamente em um carrossel rotativo de diferentes tipos de terreno, desde areia até pequenas rochas e rochas maiores. Então, o rig de resistência ao terreno basicamente consiste em um carrossel circular que é movido independentemente. A montagem da roda do pneu também é movida independentemente, permitindo criar uma condição de deslizamento forçado para dirigir sem deslizamento. E essa é a velocidade com que um rover de Marte estaria se movendo. A velocidade média é de cerca de 6,7 centímetros por segundo. Essa é uma velocidade nominal. Eles não vão muito rápido. Para dar uma caminhada na Lua simulada regulada. Parece uma praia e tem a sensação de praia. Este lado é destinado a simular a superfície da Lua e este lado é para ser a superfície de Marte. Isso afunda bastante. A roda está rolando, bate numa pedra e estou empurrando para dentro ou eu quero colocá-la em cima. Eu diria para colocar em cima e simplesmente colocar todo o seu peso corporal sobre ela. É isso. A liga de memória de forma é forte o suficiente para suportar o peso do veículo ou veículo e tripulação, mas também é muito flexível, podendo deformar até 8% sem danos permanentes. Isso é essencial para missões espaciais longas. Então é uma grande quantidade de deformação. E ainda assim, não além de 8, uma grande quantidade de deformação. E ainda assim, não além de 8%. É tão pegajoso? Voltando para o carro depois da praia, complicado para um rover, certo? Mas esses pneus não serão apenas para o espaço. Eles também exploram aplicações terrestres. Na maioria das aeronaves, os pneus dessas aeronaves, eles precisam ser pressurizados a pressões realmente muito altas, 300, 400 libras por polegada quadrada. Não os 30 a 60 libras por polegada quadrada convencionais que você faz em um pneu de carro ou caminhão, certo? Temos problemas onde, nessas enormes pressurizações, eles podem explodir. A outra questão é a manutenção, certo? Então, se eu sou um pneu pneumático e estou contando com essa pneumática para o desempenho do sistema, eu sempre tenho que estar verificando a pressão do ar para garantir que estou na pressão de inflação correta, para que eu não esteja consumindo combustível demais ou não esteja em um lugar onde eu poderia potencialmente estourar um pneu por causa das cargas. Ao passar para um sistema estrutural que não depende de ar e é projetado especificamente para a aplicação, todos esses problemas desaparecem. Eles testaram um em um Jeep. Como não depende de ar pressurizado para suporte, simplesmente não é possível ter um pneu furado. Além disso, ele nunca pode estar com pouca inflação, o que melhora muito a economia de combustível. Com um metal que funciona como mágica, você pode fazer pneus sem ar que nos levarão para fora da estrada, para o ar e através de outros mundos.